Tudo está aqui para cumprir um propósito. Do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito. E feliz aquele, bem-aventurado aquele, que pode cumprir o propósito de Deus. São bem-aventurados os tais que podem terminar a sua jornada com uma consciência de que cumpriu o propósito de Deus. Há tempo que todas as coisas, como expressou Salomão em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo passa, as coisas vão, uma geração vai, outra geração vem. E a geração que chega, é claro que ela tem suas inovações e se acha mais sábia do que a que se passou, mas o mesmo Salomão diz, em certa ocasião, para que não se tirasse os limites antigos, não mover os limites antigos. As boas coisas devem ser preservadas, mesmo na evolução. O caráter, a educação, a fineza, o modo de se viver. Nós encontramos que durante esse período do tempo, não sabemos o quanto durou o primeiro tempo da Terra, antes que houvesse a queda, antes que Eva desse ouvido à serpente e trouxesse então a morte sobre a terra. Então vejamos 3 etapas da terra. Houve um tempo antes da queda. Por quanto tempo a serpente tentou Eva? Até que ela cedesse? Ou então houve aquele tempo antes da queda? Iniciou-se um período, a dispensação e o tempo após a queda. E nós estamos já, não sei, 6 milênios, mais de 6 milênios, após a queda ou após a criação, né? Mas quantos anos tem esse período que estamos vivendo nele? O período em que o pecado entrou, em que a maldade, em que o ódio, em que a infidelidade entrou. E estamos aí vivendo até hoje nele. E ninguém sabe quanto tempo ainda durará este período. Agora, individualmente, nós encontramos que todos os dias este período aqui termina. E não é só para os mais velhos. Tem muita gente nova também encerrando o seu período aqui nessa dimensão, deste tempo, e adentrando o que quero chamar de terceiro estágio. Ou seja, o estágio da eternidade. O eterno da vida eterna ou da perdição.
Então vejamos, um estágio da Terra se passou, estamos no segundo, e diariamente, para muitos habitantes da Terra, o terceiro estágio chega. E ele tem que encarar o juízo ou encarar a graça de Deus. E às vezes a escolha tem que ser feita aqui mesmo, nesta dimensão. Não é depois que se fecha os olhos. Mas vejamos mais um pouquinho aqui em Eclesiastes, verso 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, a si mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Agora, o homem tem algo em si que o animal não tem. Ele não tem a alma. Ele não tem o seu raciocínio. Então, o que difere o homem? Porque nós somos animais, temos a aparência de animais. O animal humano. O profeta diz que você poderia dar ao homem, Deus deu um homem um pé semelhante ao de urso, uma mão semelhante a isto. É claro que temos um outro sistema, mas quando se morre, todo este sistema cardíaco, respiratório, digestivo, excretor, ele vai se tornar pó. E o animal, como ele não tem a alma vivente, ele simplesmente deixa de existir. Mas os seres humanos, os homens, ele tem que encarar um juízo. O que ele fez durante a sua vida, durante o seu tempo, seja curto ou longo? Uns vão ainda na idade da inocência. E como Jesus veio e tirou o pecado do mundo, quando São João apontou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda criança na idade da inocência, ao deixar este mundo, ela alcança a eternidade, é salvo. Porque o pecado do nascimento é tirado, foi tirado por Jesus. Então não se conta ele. Mas depois que se tem a idade da consciência e sabe o que está fazendo, então desde este tempo o homem começa a contar e ele tem que tentar descobrir qual que é o propósito mesmo de eu estar, de eu vir à Terra. Será que é só para comer, beber, dormir, isso, aquilo, outro? Não, nós temos um propósito. Deus quer de nós alguma coisa. Deus quer que nós sejamos amigos, irmãos, companheiros, verdadeiros, autênticos, fiéis. E Ele próprio deu a condição para isto. E eu quero também falar um pouquinho a respeito dos últimos acontecimentos que nós presenciamos. Vimos aí a partida de uma baluarte, né, irmã Martemes. E agora, por último, o pastor Joaquim Gonçalves.
Agora, deixa-me tomar um pouquinho da minha experiência e compartilhar convosco. Porque Deus, por sua graça, me permitiu dar a ele, ao pastor Joaquim Gonçalves, não apenas uma rosa branca para entregar ali a ele, como tantas pessoas o fizeram. Jogaram na sua sepultura rosas brancas. Nada contra as rosas brancas. Jogar ali na sua despedida? Bem, mas durante o meu tempo em que servi ali, 4 décadas e meia, eu tenho uma convicção que durante esse tempo não posso ter a presunção de pensar que nunca contrariei, de que eu nunca o deixei nervoso. Não, não tenho isto. Mas também eu tenho uma convicção que não lhe dei apenas uma rosa, mas que durante todo este tempo eu lhe dei vários buquês de cores variadas. Vários buquês de flores variadas. No tempo em que servi a ele, sua família e a igreja. E não tenho pesar nenhum, não tenho lamentação nenhuma por ter servido. Tenho gratidão no coração, tenho alegria. E tenho essa convicção que lhe dei vários buquês de flores de cores variadas. Eu pude deleitar o seu espírito, acalmar, trazer tranquilidade para ele. Mas é porque Deus me deu esta graça, Deus me deu este privilégio de assim fazê-lo. Muitas vezes ouvi de uma irmã dizendo que eu não poderia me ausentar do púlpito, que aquilo descansava o pastor. Aquilo dava tranquilidade para ele. E eu nunca imaginei que isso aí pudesse realmente estar acontecendo. Mas com o passar do tempo a gente amadurece um pouquinho e entende que esse trabalho não foi em vão. Na verdade, isto aconteceu. E também pude, de alguma forma ou outra, além de deleitar o espírito, trazer um pouco de liritivo, de descanso ao corpo, porquanto ele se sentia descansado com a minha presença. Agora, foi um tempo muito bom, foi um tempo bom, foi um tempo às vezes difícil, foi um tempo às vezes disso, daquilo, mas foi bom. Mas o tempo passou, como todos os tempos passam. Como o meu passa, o seu passa, e às vezes a gente não quer que ele passe. Nós não queremos que as coisas mudem, mas elas mudam. Elas trocam, os dias não são iguais. E como tudo aqui nasce para cumprir um propósito, então, do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito, do mesmo modo que o nosso irmão, a nossa irmã, que os nossos irmãos estão cumprindo o propósito. Uns já cumpriram seus propósitos e já deixaram esta terra e foram embora. Mas, de repente, eu já não estou mais aonde por tanto tempo fiquei. Aí você pode perguntar
e as pessoas às vezes não compreendem e diz: mas você o abandonou, você chutou o balde. Não, isso não é verdade. Não é bem assim. Eu não posso dizer que eu cumpri todo o meu propósito ali. Eu posso dizer que fui tirado dali. As pessoas podem até pensar, ingratidão. Não, não sou ingrato, não é ingratidão. Não vejo isso como ingratidão, porque não fui eu quem os dispensei. Mas fui dispensado. Agora, qual o propósito? Será que o tempo venceu? Deus o sabe. Eu não sei. Mas aproveitando essa ocasião, esse momento da partida, eu trago esse áudio aos irmãos e desejando a todos vocês muito entendimento da palavra de Deus. Muito entendimento. O pastor Joaquim Gonçalves não está conosco, se foi, mas nem tudo foi desvendado. Tem muitas coisas misteriosas escondidas atrás desta partida. Aí você pode pensar, mas chegou o tempo dele. Será que não foi abreviado? Será que o tempo real tinha chegado? Ele cumpriu todo o propósito de Deus? Se cumpriu, graças a Deus. Não compete a nós discutir com Deus. Mas talvez ele poderia ainda fazer mais algumas coisas. E eu não quero entrar neste assunto, só deixar um pouquinho disso com vocês. Nós devemos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Talvez se não tivesse tido aquela reunião, daquela forma que tivemos lá, ou tiveram, que eu não estive presente, no dia 11 de julho, muitas coisas teriam sido evitadas. Aquela reunião não serviu para edificação. Ela não serviu para edificação. Vocês analisem. Qual é o fruto daquilo? Trouxe algum fruto para a edificação da igreja? Dos filhos de Deus? Não, ela não trouxe. Então, se não trouxe edificação, talvez tenha trazido destruição. Bom, mas já concluindo, chegando ao final, eu quero ler outra vez Eclesiastes. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então aqui se nasce, aqui se morre. Aqui se planta, aqui se colhe. Devemos observar estas coisas. Aproveite o seu tempo. O tempo é bom, aproveite, ele vai passar. O tempo está ruim, tenha paciência, ele vai passar. Não espere só na aflição para dar uma rosa branca. Você esperou, não saiu, enquanto não deu a rosa branca? Já no final, dê buquês de rosas de cores variadas, enquanto a pessoa pode sentir o seu aroma, o seu perfume, e não guarde rancor no seu coração, e nem seja impetuoso, irado e nervoso, e nem se torne o dono da verdade. Seja simplesmente humilde e singelo, reconheça o seu erro, e aquilo que puder acertar, acerte. E peça a Deus para te ajudar a cumprir o seu propósito pelo qual você veio à Terra.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoados sejam os vossos corações, fortalecidos na palavra, revigorados cada dia, na graça, na unção do Espírito Santo. E que tudo isso que tem acontecido, que Deus possa nos ajudar a sermos mais reflexivos em Sua palavra, nos acontecimentos da vida, e olharmos para nós mesmos e vermos se nós estamos realmente procurando cumprir o propósito de Deus. Este propósito que vai levar-nos à ressurreição um dia, quando adentrarmos essa terceira etapa, que é a eternidade, aguardando então a terceira etapa da terra, ser purificado outra vez para voltar a ser como foi no princípio, sem nenhuma maldade, sem nenhuma maldição, sem nenhum pecado, sem nenhum crime, mas só a paz real. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe. Amém.